Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira no nosso Na Sala de Oração. É sempre muito bom podermos estar juntos e hoje um dia muito especial, uma quarta-feira muito especial. Estamos começando uma nova série de estudos aqui. Daqui a pouquinho o pastor Giliade fala um pouquinho para vocês sobre essa nova série. Quero desafiar você, já que gosta aqui do nosso programa, gosta de estar conosco aqui, coloque aí os seus pedidos, seus agradecimentos, nós vamos orar por eles, vai lá para o nosso grupo de oração no WhatsApp, fica onde nós intercedemos por vocês durante a semana. E desafiar você também a compartilhar para os seus amigos, envie esse link, fala assim, olha, na sala de oração está acontecendo, vai lá, assista. Eu tenho certeza que o estudo da Palavra de Deus aqui vai ser muito importante para você e também vai ser importante para outras pessoas, né? É sempre bom nós podermos estar juntos para conversar sobre a Palavra de Deus e também para orarmos juntos. Não é mesmo, pastor Giliade? Boa noite. Boa noite, pastor Ed. Boa noite, meus amigos que já estão conosco aqui na sala de oração. Tem sido realmente uma bênção. Todas essas semanas que a gente tem se encontrado para orar, para estudar a Bíblia, para interceder uns pelos outros. Já somos uma família, essa sala está ficando pequena, né? Para atender todo mundo que tem se unido para interceder uns pelos outros. Como o pastor Ed mencionou, hoje nós estamos começando uma nova série.
E por causa disso, excepcionalmente, nós não vamos ler os seus pedidos de oração, mas não significa que nós não estaremos orando. Então, deixe seu pedido de oração, o seu testemunho, suas palavras de gratidão, e nós vamos estar interagindo com você nos comentários, ok? Mas hoje, devido a esse início da nova série, nós não vamos poder aqui mencionar, ler aqui os comentários, como a gente faz sempre, tá bom? Mas semana que vem a gente volta a fazer isso. Mas hoje, olha, eu quero mostrar para você esse novo material aqui. É em cima dele que nós vamos estar estudando nessas próximas semanas, né? Nos próximos 4 programas aqui na sala de oração, nós estaremos estudando esse livro sensacional de Ellen White, chamado O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão. O coração, ele é o centro da vida, né? É um símbolo da vida. E por isso, pastor Ed, quando a gente menciona, por exemplo, o coração da igreja, né? O coração do lar, o que seria a coisa mais importante para uma família cristã? Olha, tem um verso que eu gosto muito quando nós conversamos sobre esse assunto, que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, né? Esse trecho da Bíblia é conhecido como o Shema. A partir do versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui começam alguns conselhos. Primeiro, certo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as suas forças. Então, adore a Deus em primeiro lugar. Na sequência, agora vem o segundo ponto. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então você tem que aprender da palavra de Deus, buscar aprender da palavra de Deus. E o terceiro ponto é, você ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Todo israelita conhecia esse trecho da Bíblia de cor, né? O Shema, que era esse desafio de Deus. Deus convidando ele assim, ó, me adore, em primeiro lugar, me ame, e aí o segundo conselho é, aprenda de mim. Como é que a gente aprende comunhão pessoal? E num segundo momento ele fala assim, agora você que me adora, você que aprendeu de mim, agora eu gostaria que você também ensinasse aos seus filhos, né? Isso é tremendo. Nós temos aqui acompanhado as últimas quartas-feiras os pedidos de oração, né? E muitas famílias pedindo, pastor, ora pelos meus filhos, ora pelo meu marido. E realmente esse é um desafio, de como a gente criar uma atmosfera de adoração dentro de casa e de como a gente tem um ritmo de adoração em família. E eu acho que seria legal hoje a gente dar para você que está nos ouvindo algumas dicas de como você pode transformar o seu lar aí num templo de adoração, né? Como Ellen White diz, né, num pedacinho do céu, né? Nosso lar, a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu, respirando a atmosfera do céu. Então é interessante, como você já deve ter ouvido muitas vezes esse bordão, né, que a escola sabatina é o coração da igreja. Por que se fala isso? Porque na verdade na escola sabatina nós estudamos a Bíblia, ok? Então é daí que vem, na verdade, a raiz dessa frase, porque nós nos unimos para estudar a Bíblia. Então a importância está no estudo da palavra de Deus. Então imagine se a gente traz essa verdade para dentro de casa, porque buscar a Deus não pode acontecer só no sábado, entendeu, pastor Ed? Não pode. Quem entende comunhão como culto de sábado está equivocado. Totalmente. O culto de sábado é um momento de adoração e aprendizado. Perfeito. Certo? A gente ele tem momentos também de adoração, tem momentos de aprendizado, mas comunhão, relacionamento com Deus se constrói em casa. É algo diário, né? É diário. E até, me permita contar aqui uma ilustração, né? O meu filho mais novo, né? A gente pediu ele num pôr do sol assim, estava terminando o sábado para começar a nova semana, e nós pedimos para ele fazer uma oração. E ele fez uma oração muito sincera. A gente deu muita risada, mas ele fez muito sincero. Ele terminou a oração dizendo assim, Pai do céu, muito obrigado por esse dia,
Aí ele não sabia falar muito, né? E disse assim, até o sábado que vem. Isso no pôr do sol de sábado. No pôr do sol de sábado para domingo. Ou seja, ele na cabeça dele, ele pensou, não, o sábado é o dia de se encontrar com Deus. O resto a gente Mas é óbvio que isso não acontece, não é porque a gente não busca Deus em casa. Mas muitos adultos, cara, infelizmente, não falam isso. Mas tratam a Deus, agem como se fosse dessa forma. Eu só busco a Deus, só me encontro com Deus no sábado. E está aí um grande erro, né? Ali foi uma falta de vocabulário do seu filho. Exatamente. Né? Então talvez a primeira dica, e ela vale, porque talvez você está ouvindo a gente aqui e pensando assim, falando, nossa, pastor, mas aqui em casa o único adventista sou eu. Meus pais não são, meu marido não é, minha esposa não é. Então, a primeira dica sobre comunhão seria, tenha você um momento seu de adoração. Com certeza. Em casa, eu tenho eu, minha esposa e minha filhinha, né? Até um abraço, um beijo para elas que estão assistindo a gente. A gente tem o nosso momento individual. Então, minha esposa tem o momento de adoração dela, eu tenho o meu momento de adoração e minha filha estuda um livrinho, alguma coisa de manhã sozinho. O primeiro momento de comunhão tem que ser você e Deus. Então, mesmo que você não tenha uma família cristã, esse primeiro passo, que é importantíssimo, você pode fazer, o de ter um momento para você adorar a Deus todos os dias sozinho, né? E ter esse momento, pastor Gilead, tem um padrão, de um jeito certo da gente ter esse momento de adoração? Isso vai depender muito da idade dos seus filhos. Porque quando eles são muito pequenos, não adianta você querer fazer um culto de sábado pela manhã na tua casa. Não há necessidade disso. Eu acho que o culto, ele precisa, ele tem que ser breve, certo? Ele tem que ser objetivo e ele tem que cumprir o seu propósito, que é justamente nos aproximar de Deus, fazer os nossos filhos entenderem a importância de buscar a Deus. Então isso pode ser rápido. Ele não precisa ser algo longo, talvez uma música, se a família é muito musical, pode-se cantar uma música, pode-se ler uma meditação, onde tem uma reflexão sobre a Bíblia, ou pode ler diretamente a Bíblia, ou pode ler um livro, né, do Espírito de Profecia, ou seja, a gente já fez essa dinâmica, todos esses movimentos aqui, e eles dão certo. Então não existe uma fórmula única, onde você vai fazer somente aquilo para sempre. Né? Eu acho que esse rodízio, essa dinâmica, dependendo da idade deles, dependendo da realidade, do horário, inclusive, que você faz. A gente em casa, depois que minha esposa começou a fazer faculdade, uma outra faculdade, a gente perdeu um pouco a dinâmica do tempo. Né? Então, à noite, muitas vezes, eu faço somente eu e meus filhos, certo? Porque ela está na faculdade. Então, ela não consegue chegar a tempo de eles não estarem dormindo, né? Então, essa dinâmica vai depender muito da realidade. Mas eu digo uma coisa, nada pode servir de desculpa para a gente não ter esse momento de comunhão com a família em casa. Você, no seu culto, na sua comunhão individual, Sim. Você tem uma capacidade de concentração, de tempo, que você vai gastar mais tempo com isso. Né? Exato. No culto familiar, você também não pode transformar o culto para uma criança, depende da idade, o tamanho, num fardo. Num né? fardo. Eu tenho minha filha, ela tem 6 anos, né? E ela está nessa fase de descoberta e que a concentração, alguns autores chegam a defender que a criança tem uma capacidade de concentração de 1 minuto por ano, né? Então a criança de 6 anos, ela vai ter 6 a 7 minutos de concentração absoluta, ela não tem mais do que isso. Então nós procuramos adaptar esse momento de adoração em família ao tempo dela. Não é pensando em nós o culto familiar. O culto que eu faço individual de comunhão, eu penso em mim. Faço as coisas que eu gosto, leio os livros. Você pode ler trocentos materiais. Sim, abro aquele monte em cima da mesa ali. Exato. Faço oração longa. Só que tem pais que pegam esse momento dele e falam assim, agora eu quero aplicar para o filho. E aí o filho entra o culto se torna um momento pesado para ele. E que a cabecinha dele não está pronta para lidar com aquilo ali, não. Achei muito bacana o que você falou aí também, pastor Gilead, de a gente ter uma dinâmica de não fazer sempre a mesma coisa no culto. Isso. Então lá em casa a gente estuda a lição, nosso culto é a lição da minha filha, certo? E ela tem um desafio de decorar o verso até sexta-feira, que o culto de sexta é um pouquinho diferente, daqui a pouco eu conto para vocês. Então, cada noite a gente estuda a lição de um jeito. Então a primeira noite nós lemos a lição, eu leio para ela.
Numa outra noite da semana, a gente encena a lição. Eu sou um personagem, minha esposa é outro, ela é outro, e cada um faz um personagem da lição. Um outro dia é ela que conta para nós, certo? Eu, com a meia, eu tenho uma meia em casa, que é meu boneco, né? Porque o boneco de... Fantoche. O fantoche é muito caro, né? Então, em vez de ter um fantoche, eu pego uma meia velha que eu tenho lá, e que o nome do personagem é o Beleza, porque eu seguro com a mão assim, e aí eu olho e falo assim, beleza? Então o personagem chama o Beleza, e eu conto a mesma história com o fantoche, ela sabe o que eu estou falando, eu não preciso nem mudar a voz, né? Mas a gente tem essa dinâmica para que o culto seja um momento de adoração interessante para ela também. Além que agora, como ela está maior e ela lê todo dia, ela tem que contar, um dia ela que conta a história dela para mim e para minha esposa, né? Muito legal. Então a gente trabalha o culto familiar e na sexta-feira a gente tem um culto especial em casa, que é o culto de entrada no sábado. E lá em casa normalmente é uma janta especial, a decoração da mesa do jantar de sexta é diferente. Sim, e é sempre importante isso, porque isso armazena memórias para sempre na mente dessa criança que está crescendo. Ela nunca vai esquecer de que a entrada do sábado é especial, né? E um desafio que a gente começou há algum tempo é, se minha filha decora o verso até sexta-feira, o versinho da lição, nós damos um presente para ela na sexta. Fazemos isso lá também, muito legal. Não é muito isso legal? É muito legal. Você tem a caixinha do presente, os meninos já esperam. E é um estímulo, né? A criança age por estímulo, é assim mesmo, não está nada de errado. E assim, pai, talvez você está ouvindo pra gente falando assim, não, mas como é que vai dar um presente por semana, né? Não, coisinha simples. Coisinha simples, às vezes é uma cartelinha de adesivo, às vezes é um chocolatinho. Apesar de que eu tenho um filho já pré-adolescente, me pediu uma bola, né? Então, se ele perdeu a bola de futebol dele, você vai decorar todos os versos da semana. Do trimestre, né? Ainda bem que tem umas bolinhas baratas aí, né? Mas é interessante esse desafio, né? Você desafiá-los para que eles possam também gostar da Bíblia e decorar textos bíblicos, é muito importante isso. Eu mesmo, a maior parte dos versos bíblicos que eu tenho decoro, eu tive lá atrás. Exatamente. Eu tinha uma professorinha da escola das crianças. Sim. Que você decorava um verso por semana e falava no JA. E aí você ganhava um prêmio no final do ano de acordo com o número de Nunca mais esqueceu. Não, é ali que eu decorei a maior parte dos meus versos. Tremendaço. Então, querido, que está nos ouvindo essa noite, o nosso desafio é para que você, nessa quarta-feira, se desafie realmente a ter um momento de adoração seu, pessoal, e depois um momento em família também, a criar meios para que esse momento seja bom. Exatamente. Uma última dica, talvez você fale assim, pô, pastor, mas eu tenho meus filhos, eu não sei contar história. Rapaz, hoje nós temos o Felicity Play. Então, por exemplo, as lições da escola sabatina estão todos lá. No YouTube, Senta com seu filho, coloca no YouTube, assiste a lição da escola sabatina todo dia. E te digo mais, né, nessa geração alfa, né, que são os que nasceram de 2010 para cá, eles são muito conectados. E é interessante você até envolvê-los nesse processo. Eu tenho um filho que é assim, ele mesmo vai lá, ele abre o YouTube, ele coloca, então ele tem prazer de participar. Então isso é interessante, né? Não é somente você fazer para ele, mas conforme ele vai crescendo, deixar ele participar, ele coloca a música, escolhe ele a música play, que ele gosta, né? Ele interage. Então, quanto mais você ensiná-los, envolvendo-os no processo, vai ser melhor para o aprendizado. E desafie um dia para que ele conte a história. Aí você fala assim, mas pastor, por que pedir para o meu filho contar a história? Você está preparando ele também para daqui a pouco ele estar contando a história na igreja. Daqui a pouco ele é um pregador, ele é um líder, né? É isso mesmo. Então faz parte do processo de crescimento. Enfim, pastor, assim será essas próximas quartas-feiras. Nós vamos falar sobre família, nós vamos falar da importância das famílias se unirem no estudo da Bíblia. Então você provavelmente vai receber do seu pastor esse material aqui, ó. E se você não recebeu, pede para o seu pastor distrital, ele vai encaminhar para você. É muito interessante esse guia aqui, onde a gente vai tê-lo como base para o estudo dessa série, ok? Nessa série nós teremos o pastor Chagas e o pastor Heron apresentando. E antes de passarmos, vamos fazer uma oração, pastor Gilead. Vamos orar, fecha teus olhos onde você está. Nós vamos pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje. Querido Deus, nós somos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para ouvir a Tua palavra, para estudar de Ti, para aprender mais. Nós estamos sempre aprendendo
e devemos exatamente buscar sempre aprender, sempre conhecê-lo mais. E obrigado a Deus porque vivemos num país que nos dá liberdade ainda de podermos cultuá-lo, de podermos estudar a Bíblia, de ensinar outras pessoas. E nós pedimos que nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos abençoe. Abençoe o estudo que vamos hoje ter, abençoe essa nova série que vamos aqui estudar sobre a palavra e a importância do estudo da Bíblia nos lares. Que o Senhor use mais uma vez o pastor Chagas e que todos nós aprendamos muito e possamos colocar em prática esses ensinos na nossa vida. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olá, meus queridos amigos, prezados irmãos, que prazer poder novamente cumprimentar você e participar desse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Como nós dissemos na semana passada, na transmissão da qual estivemos juntos, nós estaríamos começando hoje uma série especial de estudos de uma temática com ênfase na família, mas também com um valor muito grande para a igreja. E nos alegra muito poder ter a sua companhia. E você pode, inclusive, compartilhar também esse link ou essa mensagem com alguma pessoa. E se a mesma fizer bem a você, se for edificante a você, se for relevante à sua vida, você pode compartilhar também com outras pessoas. Nós daremos ênfase, a um tema que tem a ver com dos elementos da missão que você tem como família, você e sua família tem, especialmente se você é pai ou se você é mãe. Mas nós estaremos enfatizando também algo que tem a ver com a igreja, o coração da igreja. Como já foi mencionado, este livro, O Coração da Igreja, que trata de um tema fundamental para o nosso crescimento espiritual, para preservar nosso senso de identidade cristã e, acima de tudo, nos ajudar a desenvolver o caráter de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, queremos dar ênfase a esse tema especial, mas eu quero dizer a você que o nosso fundamento é a Bíblia, a Palavra de Deus. E por acreditar na Bíblia, como adventista do sétimo dia, nós temos um total de 28 crenças fundamentais, que estruturada em 6 doutrinas básicas da fé cristã. E nenhuma dessas crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia tem fundamento fora da Bíblia. A Bíblia e a Bíblia só é nossa regra de fé e confiança. Mas por aceitar a Bíblia, a Palavra de Deus, nós cremos que Deus deu dons à igreja, Deus deu dons aos seus filhos. E um desses dons é o dom da profecia. E a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. E nós somos gratos a Deus, porque Ele deu à Igreja Adventista do sétimo dia o dom de profecia na pessoa de Ellen White, que tem sido uma bênção para a minha vida e para tantas pessoas que estudam os seus escritos. Eu quero dizer a você, talvez nós tenhamos aqui conosco alguém que ainda não conhece essa temática teológica da Bíblia a respeito do dom de profecia. Permita-me fazer aqui umas breves palavras a esse respeito para que você entendesse melhor esse assunto. Perceba, a Bíblia é a fonte de verdades, é a fonte de revelação. Deus nos deu a sua palavra como um meio seguro para alicerçar a nossa fé. E nós temos assim essa confirmada palavra de Deus inamovível como fonte de nossa crença, de nossa fé, de nossas doutrinas e de nosso relacionamento com Deus. Mas, dentre, como já mencionei há pouquinho, dentre as coisas que Deus revelou em sua palavra, Ele disse que o dom de profecia estaria com o seu povo desde o começo da igreja até os últimos dias. Essa, portanto, segundo as profecias do Apocalipse, é uma das características da igreja verdadeira. Ela teria a fé de Jesus, mas também teria o dom de profecia. E Ellen White foi uma pessoa que Deus usou com essas prerrogativas de uma profetisa. E ela nos deixou mensagens que têm um propósito especial. O conteúdo dos escritos de Ellen White não adiciona nada à Bíblia, pelo contrário. Ela não é um acréscimo às Escrituras.
Os seus escritos nos estimulam a amar mais a palavra de Deus. É, portanto, uma expressão da bondade de Deus numa época especial da história, estimular-nos a amar mais a palavra e nos ajudar também a entendê-la melhor. E com base, então, nesse insight bíblico, nessa revelação bíblica, não é bem um insight, é uma revelação bíblica, nós temos, então, como fonte de revelação a palavra e Ellen White, uma bênção que Deus nos deu para, através de suas mensagens, entendermos melhor a sua palavra. E na palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, na época de Moisés, como profeta de Deus, como líder também espiritual, Deus apresentou um plano especial para que o povo de Deus pudesse amar a Bíblia. E não só amar a Bíblia, perpetuar o seu conhecimento de geração em geração. Nós lemos a esse respeito no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, algo especial. Eu quero convidar você a me acompanhar no estudo desses versos, ou na leitura desses versos, que diz assim, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo de número 4, está escrito, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, veja, atente a essas orientações. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentando-te em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também atarás na sua mão por sinal e serão por faixa entre os seus olhos. As escreverás nos umbrais das tuas portas e etc. Veja, o texto enfatiza a importância do processo educacional religioso para preservar o conhecimento de Deus e o temor dele no coração do seu povo. Com base nesse princípio educacional, ao longo da história nós tivemos muitas escolas bíblicas que cumpriram esse relevante papel. Inclusive, na época de Cristo, nós tínhamos a escola da sinagoga, mas o mais importante era a escola bíblica centrada no ensino que a família passava aos seus filhos. E com base, portanto, nesse princípio, no surgimento do último movimento profético religioso que tem a missão de completar a obra de restauração da verdade, Deus apontou para a igreja remanescente da profecia um instrumento chamado escola sabatina, que é uma escola bíblica por excelência, uma faculdade, uma universidade teológica que nos ajuda tremendamente no desenvolvimento da fé, do conhecimento da Bíblia e do amor às verdades da palavra de Deus. Por isso, queridos, nós iremos, fundamentados na Bíblia, ter uma compreensão dessa escola através do estudo desse livro, que faremos aqui uma síntese em cada um desses temas que apresentaremos sobre a importância dessa escola para a igreja, para você como pessoa, para nós também como família no desenvolvimento da educação e da fé cristã. Veja, nós encontramos orientações acerca da importância da escola sabatina. Eu tenho estudado, fiz uma tese de mestrado com base nesse assunto e estou fazendo uma tese de doutorado com base nesse assunto. Então, é um assunto relevante. Teríamos que ter muito tempo para explorar isso a fundo, mas é importante você saber que existe fundamentação bíblica, histórica e de todos os aspectos para nos levar a entender que nós estamos falando de algo importante e devidamente confiável e útil para a nossa edificação. Veja, por revelação divina, nós temos a seguinte orientação: a obra da escola sabatina é importante e todos os que se interessam pela verdade devem esforçar-se por fazê-la próspera. Então você, como membro da igreja, você como pai de família, você que tem os seus filhos, deve lembrar que é uma missão dada por Deus, que cada um de nós se esforce para tornar a escola sabatina próspera,
porque ela é uma agência divina para a educação. Nossas escolas sabatinas, escreveu Ellen White, ela diz assim, que nossas escolas sabatinas são nada menos do que sociedades bíblicas, e no seu santo trabalho de ensinar a verdade. As nossas escolas sabatinas possuem maravilhoso poder, destinadas a realizar uma grande obra. E que obra seria essa? A influência que emana da escola sabatina influencia e abençoa a igreja toda. Por isso, ela é considerada o coração da igreja, que bombeia sangue para manter a vida em todo o organismo. Nesse caso, nós estamos falando de vida espiritual. A escola sabatina é essencialmente fundamentada na palavra de Deus, porque é uma escola bíblica. E quando ela é devidamente conduzida, ela leva vida a toda a igreja, dos menores aos mais idosos, das criancinhas de rol do berço aos anciãos de cabelo branco. Então, queridos, esta é uma escola da qual nós devemos dar devida importância. Veja, ainda da revelação, nós temos esses conselhos de Deus, que diz assim, as nossas escolas sabatinas, através do mundo, são instrumentos de Deus para a educação de nossos jovens nas verdades das Escrituras. Nós temos, como igreja, expressado uma preocupação e gastado algum tempo refletindo sobre os desafios das novas gerações. E veja, Deus não foi pego de surpresa com a situação atual que nós vivenciamos. Ele deixou orientações muito claras a esse respeito, porque Deus é um Deus de novos e idosos. E nós não podemos esquecer disso. E o problema que nós enfrentamos, não devemos enfrentá-lo na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, mas fundamentado na palavra de Deus. E veja, a escola sabatina é um campo missionário e nesta obra devemos manifestar profundo interesse. Por quê? Porque ela é um dos maiores instrumentos e um dos mais eficazes. O mais eficaz, não é um dos mais, é o mais eficaz em levar pessoas para Cristo. Então, se Deus disse acerca dessa obra que ela é um instrumento mais eficaz, nós não podemos relativizar e muito menos diminuir a sua importância para nós como pessoas, para nós como família e para nós como igreja. Então, queridos, deve-se dar a devida atenção a esse meio que Deus criou para educar o seu povo na verdade. Porque a escola sabatina, ela traz um estímulo diário para o estudo da Bíblia, um estudo sistemático da palavra de Deus. Então, a esse respeito, está escrito, tempo e atenção devem ser dedicados a esse ramo da obra, e não pode ser avaliada, pois não pode ser avaliada a importância de sua influência sobre a juventude. Veja, você que é pai, você que é mãe, que enfrenta hoje o tremendo desafio de educar filhos e colocar no coração deles o amor pelas coisas de Deus, veja o que Deus tem a dizer a você como meio de ajudar você nesta obra importante. Veja, a escola sabatina é um ramo importante do trabalho missionário. Não só porque proporciona a jovens e adultos o conhecimento da palavra de Deus, mas porque desperta neles o amor pelas suas sagradas verdades. E, além disso, desperta no coração dos jovens o desejo de estudar a Bíblia por si mesmos e a regular sua vida por seus santos ensinos. Você percebe, querido irmão e irmã, o tremendo auxílio que Deus deixou disponível a você nesta obra de ajudar a preparar seus filhos para o céu, de ajudá-los a ter amor no coração pelas coisas de Deus, que é o programa de estudo da Bíblia diário através da escola sabatina. Então, não negligencie essa obra, considere-na importante, porque ela é uma força, uma utilidade muito grande para a nossa edificação espiritual, para desenvolver em nós esse compromisso de discipulado, de seguidores de Cristo. Porque um discípulo de Cristo não segue uma ideia qualquer, não segue qualquer pessoa, ele segue a Cristo. E para seguir a Cristo, nós temos que conhecer e obedecer a sua palavra. E esse é o propósito dessa escola bíblica chamada Escola Sabatina. Veja, nesta obra,
há um elemento importante que eu queria mencionar, e nós falaremos disso nos próximos temas que iremos estudar aqui, que são as pessoas a quem Deus chamou na igreja e as capacitou para serem obreiras da escola sabatina, professores e líderes dessa escola. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem nesta escola um tremendo campo missionário. Deus chamou você para uma obra de extrema relevância, ajudar a formar mentes, caracteres para esta vida, mas sobretudo para a vida eterna. Então isso requer de você a consciência de um privilégio e ao mesmo tempo de uma solene responsabilidade. Veja o que está escrito a esse respeito. Há sagradas responsabilidades confiadas aos obreiros da escola sabatina. E esta deve ser o lugar em que, por meio da divina comunhão com Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, sejam preparadas para ser uma força e uma bênção à igreja. Você compreende, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professora da escola sabatina dos pequenos, dos maiorzinhos, dos juvenis, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, você compreende que o trabalho que você faz na igreja tem a relevância do trabalho de um pastor que ama o rebanho, que está preocupado com o crescimento do rebanho. O Senhor cooperará. Veja, Deus tem uma promessa para você. Ele não só apresenta o desafio, mas diz assim: o Senhor cooperará com os seus esforços, professor e obreiro da escola sabatina. Pois a juventude foi resgatada com o sangue do seu Filho unigênito. O Senhor amou esses jovens, permitindo que Jesus morresse para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através do estudo da Bíblia, sistematizado nas lições da escola sabatina, nós temos um tremendo auxílio para ajudar esses jovens a crescerem no amor pela Bíblia, no amor pela verdade, torná-los missionários, torná-los os líderes que vão terminar a obra de Deus na nossa geração. Eu creio que esta obra se concluirá na nossa geração. Portanto, queridos, é uma obra solene. Você, como professor, como mestre nesta escola, deve fazer o melhor, o seu melhor, preparar-se. E há uma referência aqui bastante interessante. Aqui, em Ellen White, há uma expressão que ela diz que o professor não deve ser como um papagaio que fica só repetindo a ideia dos outros. Deve cavar fundo as verdades da Bíblia, estudar. Você tem o mesmo conteúdo dos alunos, mas você tem a responsabilidade de instigar sua mente, seus pensamentos, a ir além, a pensar além do óbvio. Esse é o nosso desafio como professores. Saibam que, se você se consagra a Deus, você está em conexão com a mente mais criativa do universo, que é a mente de Deus. E o Espírito Santo, o revelador, ele vai ajudar você nesta missão solene, ajudar você a ser relevante nesta obra tão importante. Outro aspecto que eu gostaria que você considerasse é que esta escola, a escola sabatina, é uma escola para o estudo da Bíblia. Fundamentalmente é isso, uma escola, desculpem, uma escola para o estudo da Bíblia. Não é uma escola para qualquer comentário que não seja o do tema bíblico que se estuda naquele momento, naquela semana. Portanto, queridos, nós devemos fundamentar nossa consciência, ou ter essa conscientização a partir da palavra de Deus, com base no que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês julgam encontrar nela a vida eterna, e elas testemunham a meu respeito. João 5,39. Eu quero aqui compartilhar com você um testemunho da minha experiência. Eu nasci adventista do sétimo dia. Fui criado num lar cristão, com pais tementes a Deus, se esforçaram pelo meu desenvolvimento espiritual. Essa foi a maior herança que meu pai e minha mãe deixaram para mim: o conhecimento da Bíblia, da palavra, e o amor a Jesus Cristo. Eu sou eternamente grato a eles por me ter deixado essa herança. E como parte dessas dádivas de Deus, hoje eu sou um pastor e tenho estudado bastante, concluí aí 2 mestrados e estou terminando um doutorado em teologia. E eu quero dizer a você que eu continuo aprendendo muito da Bíblia através do estudo da lição da escola sabatina. Eu concordo com o que muitos já disseram.
é uma faculdade. O estudo diário da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Eu quero estimular você a ter essa compreensão e a viver isso na prática. Nenhum homem ou mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Ellen White escreveu isso. Vou repetir. Nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Mediante profundo e cuidadoso exame de sua palavra, obedeceremos às recomendações de Cristo. Você percebe? Deus quer e Ele nos estimula a busca constante do conhecimento de sua palavra. E nós temos a escola sabatina, o estudo das lições bíblicas preparadas com fundamentação essencialmente na palavra de Deus e escrita pelos melhores teólogos que nós temos hoje no contexto da igreja, e isso é uma maneira de ajudar você a ampliar seus horizontes de conhecimento das verdades que Deus revelou para os nossos dias e que são tão importantes para sustentar a nossa fé no contexto dos dias perigosos em que nós vivemos. A palavra de Deus falada ao coração está escrito como revelação que Deus deu à igreja por meio da sua mensageira, como nós já dissemos no começo. A palavra de Deus falada ao coração tem um poder vivificante que nos ajudam a crescer espiritualmente. E os que negligenciam as reivindicações de Deus perdem bênçãos que Ele tem para o seu povo. O caráter será deformado na vida daqueles que negligenciam o estudo diário das Escrituras. Por isso, queridos, se você quer crescer espiritualmente, peça a Deus que ponha amor no seu coração. Você que é pai, você que é mãe, peça sabedoria a Deus para você, de alguma maneira, influenciar seus filhos e ajudá-los a terem amor pela sua palavra. A escola sabatina, devidamente trabalhado, suas estratégias, a lição e etc., será um tremendo auxílio para o seu crescimento nesta área tão importante que é o desenvolvimento espiritual. Por isso, algumas dicas práticas eu quero deixar para você. Além de não negligenciar o estudo da Bíblia, você deve lembrar que aquilo que é importante deve ocupar o seu tempo. Faz alguns anos eu li, inclusive na minha época de jovem, já faz um tempo, hoje eu já sou um senhor, assumo essa identidade. Mas na minha época de jovens eu estudava a lição da Escola Sabatina jovem. Eu me lembro que numa das lições que falava sobre a dádiva do tempo, existia ou tinha essa frase que eu gravei, está na minha mente. Você sempre terá tempo para as coisas que você considerar importante. Eu acho isso aqui uma verdade forte, central. Você sempre terá tempo para fazer as coisas que você considera importante. Por isso, se a palavra de Deus é importante para você, se ter comunhão com Deus é importante para você, se ter vida espiritual é importante para você, você vai ter tempo para ter conexão com Deus, para estudar a Bíblia, para não ler a lição da escola sabatina ou ler a Bíblia, mas para estudar, para cavar fundo no conhecimento dessas verdades tão importantes. Não existe desculpa para isso, porque Deus foi muito sábio nesse aspecto do tempo. É uma dádiva que Ele deu de uma medida igual a todo ser humano. O mais folgado do planeta tem 24 horas por dia. E a pessoa mais ocupada do planeta tem 24 horas por dia. A diferença está na maneira como você administra o tempo. Lembre, se você considerar importante, você terá tempo, porque você sempre terá tempo para as coisas que você considerar importante. Pai e mãe, deixe-me dizer uma palavra a você. Alguns pais e mães apresentam desculpas. Eu não tenho tempo para ensinar meus filhos. E aí terceiriza a educação religiosa deles. Veja, eu sei que você pode ser uma pessoa ocupada, como também eu sou uma pessoa ocupada. Mas, se isso é importante, você vai encontrar tempo para trabalhar esse assunto, que é o assunto da educação de seus filhos. Você pode negligenciar. Eu aprendi com um professor, eu não tenho tempo de ouvir jornal. Eu não tenho tempo de assistir algumas coisas. Por quê? Porque eu elegi algumas prioridades em minha vida. Eu escolhi colocar como prioridade algumas coisas. E para mim, minha família é importante, meus filhos são importantes. E eu penso na salvação deles como algo prioritário.
Então eu vou dedicar tempo a isso. Portanto, queridos pais, queridos irmãos, como família, devemos unir toda a família no estudo da Bíblia. Nós temos a lição da Escola Sabatina para o rol do berço, para os primários, para os juvenis, os adolescentes, os jovens e os adultos. Não sei qual é a composição de sua família, mas seja qual for a composição de sua família, a igreja preparou elemento de conteúdo bíblico sólido para cada fase da vida. Encontre maneiras e separe tempo para investir na formação espiritual de seus filhos. Devemos ser estudantes que cavem fundo as verdades da palavra de Deus. Não devemos nos contentar com o superficial. Por isso eu já disse e vou repetir, você não apenas deve ler a lição, mas estudar com reflexão, com meditação, comparando texto com texto, para esclarecer aquele tema que é estudado. A Escritura foi escrita também para pessoas simples, não é só para teólogos. Qualquer pessoa torna-se sábio no conhecimento das Escrituras. Você não pode colocar ficção em lugar da Bíblia. Há um perigo aqui que eu quero chamar a atenção, especialmente de você como pai, você como mãe, mas também falar a você que é um juvenil, um adolescente ou um jovem. A mente acostuma com o tipo de alimento que nós colocamos nela. Se você alimenta a sua mente com ficções, e você encontra hoje muito nas séries, filmes e até literatura, muita coisa baseada em ficção, isso tira de você o amor pelo estudo da Bíblia. Sua mente fica viciada nessas coisas. É como quem come comida extremamente condimentada, muito picante, pimenta, muito sal, etc. Não vai ter prazer em morder uma folha de alface. Mas se você desenvolve hábitos saudáveis, as coisas simples serão interessantes. Isso se aplica aqui às coisas espirituais também. Por isso, seja seletivo para ocupar sua mente com aquilo que realmente edifica. Veja, eu quero compartilhar mais uns 3 pensamentos com você deste livro, O Coração da Igreja, que diz respeito à obra da Escola Sabatina. Se queremos possuir a luz que nos foi provida, devemos mostrar que desejamos, por meio de diligente estudo da palavra, gastar tempo com Deus. Ao examinar as Escrituras, não se esforcem por interpretá-las de acordo com as suas ideias preconcebidas, mas compreendê-la com base nos fundamentos da fé cristã. Deixe que a Bíblia tenha a palavra final. E um detalhe a mais que eu gostaria que você atentasse. Algumas técnicas para você desenvolver esse hábito de estudo da Bíblia. Cultivar um espírito suscetível de ensino, evitar controvérsias, a fim de que todos saibam por si qual é a verdade. Aliás, deixe-me destacar essa frase aqui. Entre os alunos da Escola Sabatina deve existir um espírito de pesquisa da palavra de Deus. Existe necessidade de termos uma atitude de reverência em relação ao estudo da Bíblia, por qualquer coisa que seja a sua posição de autoridade, ou qualquer que seja a sua posição de autoridade, ninguém, nenhum ser humano tem o direito de impedir que o povo receba a luz. Quando a mensagem vem ao povo em nome do Senhor, ninguém deve ser um estorvo em impedir que esse conhecimento chegue àqueles que estão buscando. E por quê? Deus quer que os que exercem responsabilidade nesta obra, na obra da Escola Sabatina, não seja um estorvo, um embaraço que atrapalhe o conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos, eu comecei dizendo que o nosso fundamento é a Bíblia. E eu quero terminar essa reflexão com a Bíblia. E por crer na Bíblia, como eu já disse, nós entendemos que Deus concedeu dons à igreja, e um desses dons que estaria com a igreja até a volta de Cristo como expressão da bondade, do cuidado de Deus com a igreja e com seu povo, em nos proteger dos perigos dos últimos dias, está o dom da profecia. E nós entendemos que Ellen White foi um instrumento que Deus usou como parte dos seus propósitos de nos abençoar. E eu quero então terminar com esse texto da Bíblia, onde Deus diz assim, 1 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Encontramos esta orientação de Deus. Crede nos seus profetas e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Meus queridos, nós faremos uma imersão nesse conhecimento da importância da obra da Escola Sabatina, o coração da igreja, nessa sequência de estudos especiais. Que Deus possa abençoar você, e eu quero convidar você nesse momento a nós termos um momento íntimo com Deus através da oração. Curve a sua cabeça, se for possível, onde você está, e feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nosso bom Deus, nossa gratidão por esse momento tão especial em que nós podemos refletir na sua palavra, na sua bondade, no seu amor para conosco, em nos dar tanta revelação e tanto conhecimento de práticas, de maneiras para nos edificar espiritualmente, para fortalecer nossa fé, nosso amor por Jesus e sua palavra. Obrigado pela audiência dessas pessoas que nos acompanham nessa transmissão. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial a cada um deles, à sua família também, que o Senhor possa colocar no coração dessas pessoas amor pela tua palavra e o desejo de dedicar tempo a estudá-la. Ajuda-nos, através da lição da Escola Sabatina, a ampliar nosso conhecimento da palavra eterna que o Senhor nos revelou e também usar esse instrumento, como diz o livro de Deuteronômio, para passar esse conhecimento aos nossos filhos e perpetuar o conhecimento de Deus às novas gerações. Abençoa a tua igreja e cada família do teu povo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe. Foi muito bom podermos estar juntos mais essa quarta-feira. Você sabe que é sempre uma alegria e um prazer para nós receber você aqui na sala de oração. Então coloque na sua agenda, porque hoje foi só o primeiro encontro de 4 semanas que nós vamos estar juntos com o pastor Chagas e o pastor Heron também, estudando esse tema tão importante que é o coração da igreja, o estudo da palavra de Deus. Então, anote aí e quarta-feira que vem nós nos encontramos de novo. Um abraço e nós nos vemos lá.